Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Suprassumo Podcast oferecido pelo Educac Brasil, que é um centro de pós-graduações e cursos na área da saúde. E a gente está recebendo hoje aqui a farmacêutica Anne Caroline Costa Aniceto, Olá, que eu tenho Marco. o maior prazer em receber. Vai contar a história dela aqui na sua carreira, vai falar sobre a sua experiência e a sua experiência internacional, inclusive, que eu estou muito curioso para saber. Seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigada, professor Marcos. É assim, né? Uma vez professor, para sempre professor. Eu já falo pro pessoal, não, filho, chama de Marquinho mesmo, que eu... Marquinho. Chama de Marquinho que não tem problema. Mas assim, é só já porque não é mais professor oficialmente, né? Mas quando era professor. Agora já posso chamar de professor Marquinho. Muito bem. Eu lembro que desde aquela época tu já era envolvida na área da pesquisa, não era? Desde a época da faculdade. Foi muito interessante porque eu sempre quis, né, participar da pesquisa. Então, já no terceiro ano da faculdade, eu me inscrevi no PAIC, na Fundação de Medicina Tropical, e aí comecei a fazer os trabalhos lá na área de tuberculose, no laboratório de micobacteriologia, com a doutora Rocicleia. Um dos maiores nomes da microbiologia do Amazonas. Grande microbiologista. Talvez o maior. Ela é uma ótima profissional, super capacitada, ensina muito e foi uma grande experiência. Eu trabalhei lá realmente com muito carinho e toda vez que eu volto em Manaus, eu tenho que passar na Fundação de Medicina Tropical. Já passou lá agora, então? Dessa vez eu não consegui porque a doutora Roscleia, a gente não conseguiu se encontrar. Ah, tá. E aí eu gosto de voltar lá quando a gente pode se ver, né? Para rever os professores, os orientadores, as pessoas que eu acho que marcam a gente, né? As pessoas que ensinam a gente, que transmitem algum tipo de conhecimento, elas deixam um sinal para a gente na nossa vida. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ter professores e orientadores que deixaram muita coisa na minha vida que eu levo até hoje. Mesmo não morando mais no Brasil, eu continuo exercendo o que eu aprendi aqui. Mas ainda lá na Fundação de Medicina Tropical, tu passou pela essa área de bacteriologia? Não, eu fiquei só mesmo no laboratório de bacteriologia. Ah, tá. E aí me ocupava cuidava da tuberculose, né? Eu comecei fazendo teste diagnóstico com o método Ogawa-Kudo, que era a base de ovos. E a gente conseguia aumentar em 30% o diagnóstico de tuberculose. Depois de formada, tu ainda passou quanto tempo aqui? Não, bem pouco já. Depois de formada, eu trabalhei por 2 meses em uma drogaria. E logo depois eu já fui para a Itália e comecei a fazer o mestrado um ano depois. Ah, legal. Comecei a fazer o mestrado lá. Mas aí a atividade lá já era totalmente diferente das análises clínicas, né? Assim, eu acho que isso também é importante falar, né? Muitos estudantes, né, profissionais acham que mudando de país, a gente, né, eu aqui no Brasil, em Manaus, eu sou Carol, né? Trabalhei com a tuberculose, tenho uma certa experiência, ou fiz um doutorado em tal área. Quando você muda de país, a realidade é que o que você é aqui, lá, você não é. Não porque é menos ou porque é mais, simplesmente porque existe uma legislação que é diferente e que você tem que se adequar àquele sistema. É tudo novo, as pessoas não te conhecem, você tem que aprender a pegar seu espaço, a conquistar, né? E, de certa forma, muda, porque os sistemas de diagnóstico, por exemplo, funcionam em modo diferente. A tuberculose aqui no Brasil a gente tem muito ainda. Na Itália já não é mais assim. Aqui a gente faz a vacina. Na Itália não se faz mais a vacina. E assim por diante. Tudo muda. A questão, por exemplo, da profissão farmacêutica. Aqui a gente pode abrir várias farmácias, né? Tem uma legislação que já, eu acho até muito positivo isso, já está começando a ficar mais restrita. Mas, assim, na Europa, o farmacêutico é muito restrito a tudo.
Uma das coisas que eu fiquei impressionada é que no Brasil o farmacêutico, a profissão farmacêutica tem um leque de oportunidades que a gente pode atuar na área da estética, na área das análises clínicas, da bioquímica, da microbiologia, na indústria. Na Itália, eu falo da Itália, na Itália não é bem assim. Como é que é? O primeiro limite, né, e diferença é aquela da abertura de farmácias. Lá você não pode abrir uma farmácia onde você achar que naquele lugar tem alguém vendendo um terreno, você quer ir comprar o terreno e quer fazer a sua farmácia lá. Não é assim. Tem um limite por limite região, alguma coisa do tipo? Habitantes de pessoas. Então, assim, uma cidade com 100 mil habitantes tem um número máximo de farmácias por habitantes. Olha. Só abre farmácia quem é farmacêutico. Aqui tá tendo mais farmácia do que habitante. Isso. Acho que mais farmácia que padaria. O povo fala que a gente joga uma dipirona no chão, nasce uma farmácia. Na Itália não é assim. Por exemplo, a outra diferença também, dentro da farmácia, os medicamentos não têm acesso, os pacientes não têm acesso aos medicamentos. Quem dispensa medicamento é, obrigatoriamente, somente o farmacêutico. Rapidinho, Carol, que eu acho que teu microfone dá só um... Aperta aqui, só faz um... Fala de novo. Tá me escutando? Agora acho que voltou. Carol de volta. Carol de volta. Então, os clientes, os pacientes não têm acesso livre ao medicamento. A única coisa que eles podem comprar enquanto estão passando dentro da farmácia é cosmético, alguns curativos, né, material para fazer unha, coisas assim muito simples. Perfumaria. Perfumaria. E quando tem? Porque também ainda tem isso. Nem todas as farmácias, dependendo da cidade na Itália, elas têm essa quantidade, essa demanda, né, de perfumaria, de cosméticos, de maquiagem. Não é bem assim, depende da cidade. Então, já isso, para o farmacêutico também, para aquele tipo de farmácia, é um problema. Pode ser um problema. Os testes, por exemplo, de glicose, aplicação de injetáveis, não existe. Não se faz isso dentro da farmácia. O teste de glicose se faz, mas é feito pelo paciente mesmo. Por lei, o farmacêutico não pode fazer, porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade depois é do farmacêutico. Assim como os medicamentos injetáveis. Tipo assim, Voltaren. Dá uma reação adversa. Dá um problema ali no paciente, a responsabilidade é deles. Mas, assim, não é feito. E para eles é um absurdo quando você fala que no Brasil, por exemplo, a gente faz curso, que a gente pode fazer, dependendo, claro, da tipologia de medicação. Mas, assim, para eles é uma coisa que não existe e para a gente é uma coisa inadmissível hoje em dia. Hoje, para a gente, isso é inadmissível. Inclusive, os serviços dentro das farmácias hoje é o que a gente mais preza, porque é o atendimento de um profissional especializado e tal. Anticoncepcional, por exemplo, que, né, a pessoa precisa ir todo mês, não pode. Eu, quando fiz uma cirurgia, precisava aplicar anticoagulante o tempo todo, uns 20 dias, eu acho. Não tinha ninguém. Tu não acha que isso dificulta, de alguma forma, o acesso à saúde, ou não? Ou as unidades, a parte de saúde compensa isso de alguma forma? Não, eles compensam, porque funciona realmente, o sistema de saúde é muito, muito, muito melhor. Muito melhor mesmo. Agora, sim, eu moro em uma cidade que é pequena, né? Já em uma cidade grande, se você precisar fazer isso, aí já pensou, né? Ter que ir para o seu médico familiar. Já fica, né, mais difícil. Aí acaba também que ali também tem as pessoas que fazem a medicação lá, aplica a injeção e funciona. Entendi. Eu não fui assim, porque... Agora, sim, eu conheço a história, mas o povo quer saber, Carol, como é que tu parou na Itália?
Por ocasião profissional. Ocasião profissional. Oportunidades profissionais. Conta essa história. Olha, eu acho engraçado, né? Que eu adoro fazer aperitivo. Adoro. Eu sempre gostei de estar com os amigos, sabe? Final da tarde, terminar o trabalho, tomar uma cervejinha, alguma coisinha, uma caipirinha, comer alguma coisa e ir para casa. Para mim, isso é cultura. E eu acho que para a maioria das pessoas que me conhecem, é também. E certa vez, em 2013, eu estava com as amigas, depois do estágio. A gente foi no Largo do Teatro Amazonas, onde a gente sempre ia, num bar que eu adorava ir. E a gente, enquanto estava fazendo aperitivo, chegou um rapaz, sozinho, se sentou assim na frente da nossa mesa, um pouco em frente, e ficou lá, né? E aí a gente estava com as amigas, né? Eu estava com as amigas. Então, todo mundo dava uma olhada assim para a mesa, mas todo mundo muito tímido, né? Tranquila. E aí, uma das amigas notou que esse rapaz estava olhando a nossa mesa. E nisso já tinham se passado uns 30 minutos, né? Aí passa 40 minutos e esse rapaz continua sozinho. 1 hora e o rapaz continuava sozinho. E aí, o que aconteceu? Essa minha amiga disse, Carol, acho que esse rapaz está olhando para você. Aí, já que tinha umas 2 horas que a gente estava ali, aí eu disse, cara, eu acho que não. 2 horas olhando. Eu falei, acho que não é possível, né? Falei, olha, eu acho que vocês já fizeram um aperitivo demais e vamos fazer o seguinte, eu vou no banheiro e volto para casa, porque isso já era mais 6 horas, 7 horas, eu acho, mais ou menos. E eu ia jantar em casa. Ia jantar como sempre eu fazia. Tá bom. Vou pro banheiro. Quando eu volto, o rapaz estava sentado na mesa junto com as minhas amigas. E aí eu descobri que essa amiga, também farmacêutica, tinha escrito um bilhetinho para ele, dizendo, olha, se você está sozinho, senta aqui com a gente, né? Porque aqui em Manaus nós somos muito receptivos, acolhedores. Vale Vem nada. aqui, não fica tomando a sua cervejinha aí sozinho. Vem aqui, senta com a gente. Vem pra cá, vem pra cá. Aí eu queria morrer, né? Porque eu já sabia que já tinha a intenção das meninas. E foi assim que eu conheci meu marido. Olha aí. E a coisa também interessante é que enquanto a gente conversava, né? Ai, qual é teu nome e tal? O que você tá fazendo? Descobri que o tio, o avô, a avó e o cunhado são farmacêuticos também. Olha aí, que legal. Então acabou que a gente se encontrou no meio dessa coisa em comum, né? De profissões. E foi super legal. Meu pai fala que essas coisas não são coincidências, isso é providência. É assim. Eu também acho. E tô nesse meio aí, e depois de 2 anos que a gente ficou namorando, né, à distância, tantas histórias que eu acho que aí tem outro podcast. Só para as histórias. Só para as histórias. A gente decidiu se casar. E aí eu ainda estava no 3º ano da faculdade, eu estudava, então eu quis terminar a faculdade, quis organizar toda a tradução de documentos, né, porque é uma decisão muito importante. Eu acho que assim, mudar para outro país requer muita responsabilidade e consciência que o que você está fazendo vai realmente mudar drasticamente a sua vida. Eu, por exemplo, me encontrava em uma situação que eu tinha que decidir ou ir para o mestrado nos Estados Unidos ou já tinha algo meio que encaminhado. Já estava bem encaminhado. Olha só. Assim, já estava certo. Mas na Itália tinha um amorzão, né? Aí na Itália tinha um amorzão, né? Eu digo que é a pessoa que me comanda. Tá certo. É o homem que me comanda, que guia meu destino. Eu falo, olha, eu vou fazer assim, assim. Aí chega ele, não é assim, faz desse jeito, vem pra cá, vai pra lá. Eu, cara, só tu. Aí o pior é que eu faço, né? Mas tá fazendo bem, tá tudo certo. Tá aí 10 anos de história, né? 10 anos de história. Chegando na Itália,
Eu já fui logo fazendo mestrado, porque eu não queria parar de estudar. E assim, aí mudou também, né? A história. O mestrado, que era da área da bacteriologia, de micobactérias, né? De tuberculose. Fui tentar me encontrar, criar uma outra área em fitoterapia. E eu fiz o mestrado na Universidade Sapienza, aliás, La Sapienza, em Roma. E foi super lindo, super diferente, uma outra experiência. Pois é, como é que foi isso, assim? Beleza, tu entrou no mestrado e tal, mas é uma língua totalmente... Tu já estava familiarizada com a língua? Já estava familiarizada com a língua, para o falado, né? Para o dia a dia. Já conseguia fazer tudo, resolver tudo. E para um nível de italiano, no meu caso, acadêmico, alto, como é o do mestrado, o do doutorado, já o da faculdade também, é outra história. E aí? É outra história. Como foi essa adaptação? Foi choros e ranger de dentes. A realidade é essa. Eu acho que ninguém fala muito, sabe? Ah, foi lindo, fui estudar lá, fui fazer o doutorado, fui fazer o mestrado. Maior chique na Europa, fazendo mestrado na Itália. Ninguém conta que depois você abre os livros e começa a estudar e chora. E chora. Até porque, assim, a legislação, como eu falei no início, é muito diferente. Então, tem coisas que para você é simples. Você chega naquele lugar, você não pode fazer. Então, tipo assim, a simples pesquisa, sei lá, eu queria muito estudar sobre a andiroba e a copaíba, que são medicamentos que eu adoro, são plantas que eu adoro. E como que eu fazia chegar na Itália, a andiroba e a copaíba, completamente regularizada, e isso e aquilo? Difícil. Difícil. Mas tu fez isso? Aceitar um professor que queira mergulhar nessa sua ideia também não é fácil. Assim como aqui não é, né? Você tem um professor que é daquela área e quer fazer aquilo. Então, você não pode, não tem como você fazer sozinho. Então, já ali é um mudar e um aceitar, né? Para quem não tem muita inteligência emocional, acaba que a pessoa fica frustrada. Mas, assim, a gente tem que se abrir e tem que entender que o lado do outro, a mudança, ela é sempre positiva. Mesmo que no início tenham alguns aspectos negativos, é sempre positiva. Porque eu não consegui, infelizmente, estudar as minhas plantas, que eu tanto adoro, e tive que estudar outras plantas e fui parar na área de fitoterapia ginecológica. Olha só. Cuidando da saúde das mulheres, aprendi tanta coisa. Meu orientador era um médico ginecologista super maravilhoso, super paciente. E foi lindo. Eu costumo falar assim que o mestrado, ele não é muito uma escolha tua, né? Na verdade, é uma linha de pesquisa já existente, né? De um orientador, de um grupo de pesquisa, e você se insere, né? Não é muito aquilo que... Não. Na verdade, o mestrado é isso. Não, o que temos aqui? Beleza, vou me encaixar. Já o doutorado, eu acredito que seja algo que você procure, né? Já é seu, né? Você já é seu, é um tempo maior, você já vai ter 4 anos para desenvolver aquilo que você quer, né? Então, eu acredito que o mestrado é muito isso mesmo, assim. Tem muita gente que chega, professor, onde é que eu vou fazer um mestrado? Qual o projeto que eu tenho que fazer? Eu falei, filho, primeiro, o projeto não é da sua cabeça. Abandone essa ideia. O projeto não é da sua cabeça. Conheça os orientadores, as linhas de pesquisas, vai lá conhecer a pessoa e pergunta. Fala assim, olha, posso entrar na sua pesquisa? E aí você vai partir para a seleção. Né? É bem assim. Lá bem também assim. É mais ou menos assim? E é muito mais... Na Itália, os docentes são muito mais reservados, sabe? Você... até na sala de aula, assim, você não pode muito, entendeu? Brincar, não pode muito sorrir, porque eles são bem sérios. Sérios, bem rígidos. Tem essa questão, né, da diferença cultural, que a gente brinca, né, fala. Eu tenho ótimas lembranças das minhas professoras enquanto ensinavam, que faziam graça, né? Dinâmica
de explicar determinado argumento que pode ser mais chato, que pode ser mais difícil, para não fazer o aluno se cansar. Na Itália, eles são bem mais sérios, então essas coisas não existem. Aí já é também uma das diferenças que a gente encontra. Mas com o tempo, sabe, eles vão se abrindo, vão falando, sabem tanto. E a coisa realmente positiva que eu achei é que na Itália eles gostam de explicar tudo. Tipo assim, eu que estou agora na prática de fazer o Revalida, né? Como se fosse na Itália, que lá se chama Equipollenza di Titolo. Então, eu, na universidade que eu estou agora, que é na Universidade de Palermo, eles me pediram para fazer 5 matérias, estudar 5 matérias, as 5 químicas, que os meus professores, que eu acho que se verem esse podcast, eu vou chorar. E eu queria muito assistência online. Eles pediram para eu fazer. Nessas matérias, eles começam a falar da teoria do Big Bang para depois chegar na química orgânica, para depois chegar na química analítica, para depois chegar em tudo. E o sistema, por exemplo, de avaliação, não existe prova de múltipla escolha. A prova é oral, então é como eu tô aqui com você, entendeu? Você é meu professor e você fala, olha, como é que a gente faz a análise do primeiro grupo de cátions? Aí eu vou ter que pegar a minha canetinha, o meu papel e começar. Olha, no primeiro grupo eu tenho prata, chumbo e não sei o quê. E aí começa. E aí como é que a gente faz? Aí você tem que fazer todas as reações. Tu teve que voltar para a química básica. E lá é tudo multiplicado, entendeu? Não é no Brasil nós somos muito mais focados, né? Olha, você tem que aprender a fazer essa análise aqui e é essa. Lá não, tem a teoria do cristalino, tem a teoria não sei do quê, aí começa a geometria, tudo. Coisas que às vezes eu até nem tinha estudado porque não fazia parte da minha instituição, do meu plano, e lá eu tive que fazer. Caramba. E, por um lado, é difícil, porque a gente tem que realmente voltar tudo. Tem um pouco, eu tive, por exemplo, um pouco de frustração, porque, cara, você já é farmacêutico. Já passou por 5 anos de faculdade. Aí você tem que voltar. Aí a gente tem que se lembrar que a gente está em outro país, que ninguém conhece a gente e que você precisa para exercer a sua profissão. Eu lembro uma vez que tu comentou isso, que a gente conversando. Eu não lembro se tu teve que fazer de novo faculdade de farmácia tu teve que fazer de novo ou não? Não. Funciona assim. Eu tive que enviar todo o meu programa de estudo traduzido para eles, para a universidade que eu queria entrar. E eles fizeram uma avaliação super importante, olhando tudo, lendo tudo, tipo assim, tecnologia de alimentos, professor Marco Aurélio Oliveira, o que ele explicou? Explicou isso. Nesse aí tu não teve problema? Linha. Não, esse aí me aceitaram. E lá tem tecnologia de alimentos 1 e 2. Olha só. Química farmacêutica 1, 2 e 3. Aí me pediram a 3. Para tu fazeres. Entendi. Por exemplo, as horas de estágio são maiores. Acho que eu fiz 600 horas. E lá são 900. Então, eu já tive que aumentar. Tive que fazer a integração. Mas só isso. Uma vez que eu completei o estágio, que eu já completei, frequentei as matérias que são obrigatórias, estou terminando de fazer as provas. Terminando isso, pronto. Vou ter meu diploma. Entendi. Então, foram só algumas matérias, mas dependendo da instituição. Mas aí existe ainda alguma coisa assim, tipo o conselho, aqui o que seria o Conselho Regional de Farmácia, lá também tem uma ordem de farmacêuticos? Tem. E lá é assim, tem a Ordine dei Farmacisti. E lá quando outra coisa, você tem que fazer quando você termina a faculdade, você tem que passar na prova, como se fosse da OAB, para poder exercer a sua profissão. Então, não significa que quando lá você termina a universidade, você já vai trabalhar. Não. Mas eu vou te falar, eu acho isso bem inteligente, acho que filtra muitas más formações, sabia?
Ainda mais agora aqui no Brasil, que a gente está vivendo essa coisa de você poder se formar online em farmácia, ou biomedicina, ou em qualquer outra área da saúde. Eu acho que seria interessante colocar isso para filtrar Eu concordo. pessoas que simplesmente, sei lá, entre aspas, compraram um diploma, entendeu? Eu também concordo, até porque o nosso sistema de educação aqui é muito diferente. Na Itália, não. Na Itália, o curso de farmácia é integral. Então, quem faz farmácia, literalmente, não pode fazer outra coisa. Então, assim, para lá, para o tipo de educação, de ensino que tem ali, eu acho que é difícil, né? Porque ali realmente se estuda muito. Para a nossa realidade, eu acho que seria muito interessante. Aí, quando você faz a prova e tem o êxito positivo, aí você ganha um broche que você tem obrigatoriamente que usar no seu jaleco quando você está trabalhando. Olha ou só. Na farmácia, ou na universidade, área de pesquisa e tudo. É muito gratificante, né? Legal. Quase como um prêmio. Eu acho que vai ser o broche mais caro da minha vida esse. Vai ser um broche bem suado, no mínimo, né? Vai. Vou fazer um aperitivo bem legal. Pronto. Necessário. Mas aí, tu entrou na fitoterapia, fitoterapia ginecológica? Com plantas na área da ginecologia. As plantas que eu estudei foi o tomilho e a sálvia, né? Que elas têm propriedade antifúngica, antibactérica. Então, uma coisa que veio para o tratamento da candidíase, né? E eu pensava sempre na nossa região, que é uma região que já de por si, com o clima que a gente tem, é muito propensa também a causar isso. E a área foi essa, o tratamento da candidíase, utilizando os fitoterápicos como a sálvia e o tomilho. E como é que tu vê essa utilização de fitoterápicos pela população italiana e a população brasileira? Assim, existe... Lá se usa mais ou menos, ou aqui as pessoas têm maior adesão a fitoterápicos? Como é que tu vê isso? Olha, eu acho que aqui no Brasil a gente tem maior adesão. Por quê? Primeiro porque é uma coisa cultural, né? É uma questão cultural. Eu, por exemplo, cresci tomando o xaropinho que a minha avó fazia. E tinha o óleo da copaíba, o limão, o mel, um pouquinho de pimenta, dependendo, ou um pouco do gengibre, e assim por diante. Na Itália, eles não tomam remédio. Eles não conseguem terminar os tratamentos. Mas olha... Assim, eles já têm uma super resistência... Pessoas difíceis. São difíceis. Assim, eles já têm uma resistência para fazer as vacinas normais. Tanto que tem um certo número de bebês, de crianças que morrem a causa de meningite. Meu Deus. Porque os pais, né, não acreditam na vacina, não gostam, o bebezinho é lindo, esse negócio de estar furando o bebê, faz mal, dói, não tem coragem, leva o tio, leva a mãe, leva o pai, não leva ninguém. Que absurdo. E aí não tomam. A realidade é essa. Caramba. Aí você tem que trabalhar, né? Olha, não funciona assim, né? As vacinas já têm comprovadamente um sucesso, uma garantia, uma melhora. Então, é preciso tomar. E a coisa depois positiva é que eles também tendem a não comprar muitos medicamentos, né? Fazer automedicação e tomar, porque as receitas lá, você não pode nem um anticoncepcional dispensar sem receita. Então, é assim, tem o lado negativo e tem o lado positivo. Eu acho que hoje, na minha vida, eu nunca mais vou ser rígida em uma opinião. Porque eu penso sempre no outro lado, né? Então, assim, o lado positivo é esse e o lado negativo é esse. O que eu acho, pessoalmente? Eu acho que os medicamentos e os tratamentos, serviço de saúde, eles estão aí para melhorar a nossa vida.
eu acho que se eu estou doente, eu tenho que me tratar, De né? alguma E forma. de alguma forma melhorar, concluir meu tratamento, acreditar, né? Dar o espaço, dar a confiança no profissional que está me seguindo, se é ele um médico, um farmacêutico ou um profissional como é que se diz aqui agora os profissionais alternativos, né? Que, sei lá, fazem a Sei. acupuntura, fazem De práticas osteopatia. complementares. Isso, de práticas complementares. Eu dou espaço, porque eu acredito que né, o profissional precisa da tua confiança, né? E eu acho que já o fato de você confiar em uma pessoa que tem que seguir seu tratamento, tem que fazer seu tratamento, já no corpo, isso é uma abertura para você tem um efeito, ter de um alguma efeito forma. maior, né? No sucesso do seu tratamento. Então, assim, o que eu acho é que nós, sobretudo aqui na Amazônia, a gente tem tanta fitoterapia. O celular tá tocando, é da Itália. Não tem problema, pode... Quer pegar? Não tem problema. Não, eu quero desligar. Pode ligar, fica de boa. Fica tranquila. Lembrando que eu não vou cortar isso do podcast. Vai tá aqui para todo mundo ouvir, né? Fica tranquilo. Desculpa aí, gente. De boa. Ó, tem água aqui, Então. tem água aqui pra ti, ó. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que explorar as possibilidades que a gente tem de curar as pessoas, né? Independente da forma que é. Se é com um medicamento tradicional, ou se é com fitoterápico, ou se é com tratamentos complementares. Eu aprendi também que tem tantos países que não têm possibilidade de ter nenhum tratamento. Não tem remédio, não tem profissional. E as pessoas morrem, né, por falta de assistência. Então, eu penso sempre a isso. Se eu tenho a oportunidade de melhorar a minha vida, meu estilo de vida, minha saúde, meu bem-estar, porque eu tenho condições, eu faço. A minha ideia é essa. E, assim, o que eu vejo, de certa forma, ali, são pessoas assim, não, eu não vou porque estou com uma gripezinha, vai passar, não preciso tomar remédio. Não, eu sou forte. E, às vezes, você transmite essa simples gripe para todo mundo. Uhum. E fica se sentindo mal, sabe? E Estranho, piora. Uma então, coisa aí, cultural. É cultural, né? é cultural. Enquanto aqui, eu acho que nós nos cuidamos muito mais. Uhum. Né? As mulheres, sobretudo, apesar de que tem que melhorar muito ainda, mas as mulheres, sobretudo, você, ao invés de fazer o preventivo, uma vez, né, na Amazônia, é recomendado, me lembro de quando eu estagiei, 2 vezes por ano. Lá tem gente que não ia, sei lá, 5 anos, 6 anos, mas não assim, 1, 2. Várias mulheres, porque não gostam. Elas não gostam de ir no médico quando é do sexo masculino. Uhum. Aí acaba que as mulheres as médicas ficam sobrecarregadas e não conseguem. E aí elas vão adiando e, sabe, vai deixando tudo, não se cuida. A gente tem muitas vezes essa síndrome de vira-lata, achar que a gente está bem atrás de outros países em relação à tecnologia, saúde e tudo. Quando não, né? Eu acho que aqui a gente tem políticas de saúde que são bem fortes. Bem fortes. Inclusive, o que falta mesmo é seguir, né? É fazer. É encontrar mesmo pessoas que digam e que façam. Mas eu também acho isso. Não é porque lá é Europa e tudo. Não é assim. Muito pelo contrário. Eu, quando estou lá, cada vez eu encontro muito mais coisas que nós fazemos, mais, às vezes melhores, que lá não são bem assim. Agora, fora a academia, fora essa parte, né, do estudo e tal,
teu dia a dia, tua rotina? Porque eu sei que tu tem outras atividades lá. Eu queria que tu falasse um pouco sobre elas. Então, eu agora eu trabalho com marketing na empresa da família do meu marido, que eles se ocupam de produção de sal marinho, na Sicília. Eu trabalho com marketing ali. Eu comecei a crescer nessa área, primeiro porque eu me apaixonei, não só pelo marido, mas também pela história de empreendedoria da família do marido. E eu ali comecei a criar essa área do marketing. Que, de certa forma, o curso de economia, né, que a gente fez, que eu fiz na época na faculdade, me ajudou muito. Inclusive de economia também. E ali eu comecei a verificar, sabe, tantas oportunidades, tantas coisas que, de certa forma, não eram bem comunicadas, as pessoas não sabiam, não conheciam, sempre pela questão cultural, né, de ser mais reservado, de falar pouco, né, de se fazer ver. Então, o brasileiro não, ele chega aí, ele quer fazer ver, aquela coisa bonita, agora olha aqui essas salinas, como é que o sal vem produzido. Né? Hoje, se eu pergunto aqui, gente, Foi preciso uma brasileira ir para lá para mostrar como a coisa é feita. Como a coisa é feita. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a abrir essa história milenária, porque a história do sal é milenária, né? Tantas palavras provém da origem do sal. Então, tipo assim, o salário vem do sal que, na época, os romanos pagavam com o sal. A palavra também, em italiano, é insípido. Como é que se diz sem sal? Sem sal Insosso? Insosso, né? Por quê? Porque naquela época o sal era tão precioso que se colocava pouco sal, porque nem todo mundo tinha muito sal em casa, né, para conservar, não tinha geladeira, não tinha nada, então o sal era muito precioso. Não sei aqui se tu conhece essa história, né, tipo assim, falta de educação, você pedir sal para botar na comida. Não. A gente não tem. Lá eles têm muito isso, por quê? Porque na época o sal era tão precioso que as pessoas colocavam muito pouco, então não tinha o costume de colocar o sal na mesa se você quiser. Entendi. Porque era muito precioso, era o ouro branco daquela época. E a Sicília é líder, aonde a civilização fenícia esteve, tem uma salina. Que legal. Né? É muito interessante isso. E saber como que o sal veio, né? Como que o sal vem para a nossa mesa? É um sal marinho? Né? Hoje eu abro... O que eu queria deixar hoje é isso. Que sal a gente compra para a nossa casa? O sal do mar, que é um sal ecológico, né? Sustentável, que depende do meio ambiente. Ou o sal das minas, como é que se dizem? Que é cavado. O sal da mineira. Entendi. Acho que é sal da mineira. O bom não é o do Himalaia, o rosa, não, não Carol? Marquinho, esse não é sal marinho. Mas não é o que o povo fala, sal Carol? Rosa. Que o sal rosa do Himalaia é o melhor sal que existe. Nem pensar. Vamos cortar essa informação. Não é o melhor que existe. Que sal você usa, Marquinha? O marinho. Olha aí, ó, tá vendo? Não entra sal do Himalaia. Não na entra minha casa. sal do Himalaia. Não deixem entrar. Eu quero ele lá no Himalaia. Olha, a primeira coisa. Aula para todo mundo. A primeira coisa, o sal, quando é colorido, não é sal do mar. Tá errado. Entendeu? Entendi. Não é sal do mar, porque esse colorido que tem essa cor é uma substância, né? Uma, entre aspas, impuridade da montanha onde foram tirar o sal. Então, não é sal do mar. É sal do mar porque ficou ali na rocha, né? E tá lá. Mas, assim, não é o do mar. Já o sal do mar, não. Outra coisa, as salinas que são naturais, elas criam naturalmente um ecossistema. Então, assim, os flamingos vêm, peixes têm dentro dos tanques da salina. Cria um ecossistema, inclusive, para pássaros migratórios. Tem um estudo na Espanha, de um biólogo,
que dentro das salinas da Espanha, na região ali de Cádiz, eles conseguiram aumentar a produção desses pássaros em uma quantidade Que 5 legal. vezes maior do que o que era antes. Por quê? As praias, onde todo mundo gosta de ir, também servem para servirem de ninhos para os pássaros. Então, as pessoas, quando ocupam as praias, os passarinhos ficam sem lugar para colocar os ovinhos. Então, eles vão para as salinas. Né? Que legal. E esse ecossistema é a combinação perfeita de homem e natureza. Você encontra em uma salina. Se produz só aquilo... Não sabem, as pessoas não tinha sabem. Ideia Não, de algo as sobre pessoas isso. não sabem. Então, se você tem chuva e você conseguiu recolher o sal, a chuva, obviamente, vai, né, diluir a água que está salgada ali, tentando aumentar a produção de sal para poder fazer o sal precipitar. Se o sal já foi colhido, se perde um pouco do sal. E assim por diante. Então, o sal colorido não é o sal marinho. O sal, para ser marinho, na etiqueta tem que estar escrito sal marinho. No Brasil, nós temos indústria, inclusive importante, de sal marinho. Procurem, não vou fazer nomes para não ficar uma coisa comercial. Sim, sim. Mas a gente tem, que inclusive eu sigo porque eu adoro. E é super interessante. Eu acho que isso é o que faz a gente... Aí agora você trabalha com marketing Trabalho com na marketing empresa. de sal. Então tu teve que se reinventar novamente. Me reinventei, porque eu tive que aprender do sal, porque para mim o sal era sal. Então, assim, não dava nenhuma importância, né? O sal faz mal. Aí vem outra questão. O sal faz mal, mas é super importante para as reações, né, bioquímicas que acontecem na célula. O sódio é sempre presente, o cloreto é sempre presente. Então, são moléculas importantes que você precisa ter. E, por isso, a razão de aprender que tipo de sal consumir. E escolher o melhor deles. Né? O sal marinho é aquele que tem mais oligoelementos, né? Cloro, flúor, magnésio e iodo. Então, e potássio, desculpa. São aqueles que mais são presentes no sal marinho. O outro tipo de sal, que é colhido nas mineiras, não. Né? Ele tem menos. Então, tem mais quantidade de sódio, que é o que faz mal depois para as veias, para as artérias. Então, é importante a gente também saber disso. Não tinha ideia. É bem interessante. A diferença dos sais. E aí surgiu, nas salinas, a definição de uma atividade que a minha sogra já fazia há muito tempo, mais de 20 anos, que era fazer conhecer as salinas, né? Olha, aqui na salina tem isso, você pode ver dentro de cada tanque, tem um tipo de vida, tem os peixes, tem os crustáceos, tem as algas, tem do Naniella salina, que é uma microalga que produz o caroteno, que é uma substância, né, vermelha, que produz um forte antioxidante. E assim por diante. Interagindo com atividades turísticas experienciais. Ou seja, eu chego naquele meio com salina e tenho a oportunidade de ir lá participar da colheita do sal. Não, e é um lugar lindo, assim. Tu conhece, Marco? Eu conheço. Eu acho que está na hora de você voltar. Eu tive o privilégio de estar lá com vocês. Eu achei lindo demais, cara. Foi uma das... Eu e a minha esposa, a gente sempre conta isso para os amigos e tal. Cara, conheçam a Sicília, vá na Salina da Carol. Não é mais Salina da família do Antônio, é Salina da Carol. As pessoas chegam lá na Itália e falam assim, os brasileiros, né? Que tem muita gente que vai, não, eu quero ver a Carol, quero ver Carol. Né? E assim, é muito lindo, sabe? Eu acho que tudo que é natureza, pelo fato de eu ser amazonense, né, de Manaus, e ter sempre vivido no meio da natureza, eu ia para o interior com a minha avó, sabe? Fazia tantas experiências no meio da natureza, eu acho que eu não podia viver em um outro país que eu não tivesse a natureza perto. E a Sicília é muito linda, tenho o privilégio de viver ali e ver cada pôr do sol, nossa, cada um mais lindo do que o outro. E
E lá na Salina, o que eu acho que eu consegui definir foi saliturismo, que é uma palavra que não existe, né? É um neologismo. E eu fiquei pensando, cara, essa família, minha sogra, meu marido, meu sogro, a família toda já faz isso tem tanto tempo. Quando eles me perguntavam, e aí, onde é que tu trabalha? Aí eu falava, na Salina. E aí, o que que tu faz? Ah, você pode visitar o moinho, você pode comprar sal, você pode degustar o sal, porque até isso, o sal tem gosto diferente, né? A sapidez, ela é... Sapicidade, ela é... Sapidade, como é que se diz, gente? Tem algumas palavras que eu esqueço. É isso aí, o salgado. O gosto salgado, ele tá. muda, né? Dependendo da tipologia do sal. Se o sal é do Himalaia, ele não salga. Aí você começa a colocar sal, sal, sal. Aí o pacotinho de sal que já custa tanto, não vai salgar. Se você consome um sal marinho, basta pouco, porque ele salga bastante. Então você usa menos. E eu lembro que tinha várias fases, né, estágios da colheita do sal, né? Isso. E aí cada um ali poderia resultar num sal diferente, flor de sal. Flor de sal e o cristal. Isso, Né? E o exato. cristal, porque a salina, depois eu vou deixar o link, e aí quem quiser ver, pode ver. Vou colocar o link então aqui na Quem quiser ver na depois descrição do pode ver. vídeo. Vou deixar. A Eu Salina é faço cheia essa de propaganda tanques. de graça, não tem nem perigo. Obrigada. Então, as salinas, elas é cheia de tanque. Cada tanque precipita algum componente da água do mar. Então, tem 4 tipos de tanque que começam aumentando gradativamente a concentração salina e vão precipitando componentes que não são o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é precipitado somente no quarto tanque, que é onde já não tem mais nada, já não tem sulfato, já não tem carbonato. Vai precipitar somente o cloreto de sódio. Entendi. É um laboratório de decantação. É, verdade. É um laboratório de decantação. E aí surgiu também o saliturismo, né? Esse saliturismo que eu queria terminar de falar, para não ficar muito longo, é a possibilidade de você visitar uma salina e fazer experiências com o sal e com as salinas, ou seja, provar o sal na degustação, conhecer como é que é o processo de produção, ter a possibilidade em algumas salinas, em alguns tanques, de tomar banho dentro dessa água salgada, que também tem as suas propriedades, né? Em salinas que não produzem sal alimentar. É importante falar isso também, porque é onde você produz o sal alimentar. É claro que você não pode vai colocar ficar uma com pessoa lá aroma. dentro. Vai ficar com o aroma daquela pessoa, eu acho, né? Não dá. Não dá. E aí a gente definiu isso e tá indo super bem, sabe? É uma reinvenção que fico orgulhosa de mim mesma e também da empresa, da família, de terem aceitado essa proposta. Pô, parabéns, Carol. Assim, eu fico feliz demais com a tua história, assim. Obrigada. Né? Porque eu te acompanho desde a faculdade. Tu sempre foi a líder, né? Cabeça de gangue da galera. Então, eu sempre via o teu trabalho, desde ali da iniciação científica, aquela coisa de nunca ficar parada. Né? E ver, né, a forma como tu tá trabalhando lá, levando tantas coisas da família, quanto aí a tua parte, né, mais acadêmica mesmo. Sim, sim. Eu só tenho a te parabenizar mesmo. Ai, Acho obrigada. Você tem uma história linda. Obrigada, Parabéns. Marco. Obrigada. Muito obrigada. Fico feliz. Bom, quero sim. deixar mais vamos falar assim. Eu sempre falo para os convidados colocar uma frase final. Digamos assim, alguém que queira ir trabalhar no exterior. Tem muitos farmacêuticos hoje, quero ir para Portugal, quero ir para outro país para trabalhar. Como que começa isso? Como é que você acha que poderiam começar a planejar isso? A primeira coisa é se informar a como fazer o processo de reconhecimento da profissão, né? E se informar a como aquele país aceita um profissional de saúde, no caso farmacêutico.
se informar com os tradutores, né, com o consulado, qual é o processo deles de tradução da documentação, que é muito grande, né, super complicada. Começa, vai para Brasília, volta, traduz, reconhecimento, tanta coisa, demora. Eu acho que a principal informação que eu deixo é essa. Quem já tem trabalho aqui, pensar bem, né? Porque para evitar depois frustração, né? Você chega no outro país e aí vai achar que você é farmacêutico, vai ser aceito, né? Na hora, rápido, sem nenhuma dificuldade. Não é bem assim. Até porque o sistema de avaliação é diferente, não basta ter só o currículo, você tem que ter alguém que, querendo ou não, te dê um suporte, né, para isso. Se no Brasil a profissão farmacêutica é uma classe já fechada e assim poderia ser muito mais unida, no exterior os farmacêuticos são ainda mais fechados. Então eles não abrem a porta. Uma curiosidade, rapidinho. Uma curiosidade rápida. As análises clínicas são executadas por farmacêuticos lá? Não existe. Por exemplo, se você... Eu quero trabalhar como analista clínico na Itália. Não existe. Vai ter que fazer faculdade de biologia. Biólogos. É o biólogo. Olha só. Olha só como é que é. E eu pensava a mesma coisa. Gente, ainda bem. Já pensou se eu tivesse estudado biologia e aí... desculpa, se eu tivesse feito a especialização em análises clínicas, né? E, cara, como é que a pessoa ia fazer? Outra coisa, quem fez farmácia hospitalar com a pós-graduação? Não. Na Itália tem a faculdade do farmacêutico e a faculdade de farmácia hospitalar. Rapaz. Quando eu consegui o meu diploma, para mim trabalhar numa farmácia hospitalar, eu preciso integrar o meu diploma, as matérias que eu estudei, na faculdade de farmácia hospitalar. Porque lá tem o que você vai fazer dentro da farmácia hospitalar. Então, e não existe cooperativa. Entendi. Então tem que se informar mesmo antes de ir. Tem que se informar. Você não pode sair assim, acorda amanhã e vou para Portugal, porque lá fala português e aí lá eu vou poder trabalhar. Não é assim. Tem que se informar bem, né? Verificar as especializações, se já tem, as pós-graduações, mestrado, porque não é simples. Entendi. Né? Não é simples. Então, o mundo... Eu estou contando aqui o que é a realidade, porque eu sou assim. E aí vai da pessoa. Eu não estou dizendo que é impossível, mas você tem que verificar bem o que você quer fazer no país que você acha que você quer ir viver. Né? O meu conselho é sempre aquele de falar com brasileiros, procurar os grupos, né, de farmacêuticos. Eu, por exemplo, fiz isso e descobri que na Itália existem tantos farmacêuticos brasileiros. Legal. E super me ajudaram. Super me ajudaram. Foi muito legal. Tudo bem. Carol, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a você. Adorei a nossa conversa. Eu também. Acho que muita gente gostou, muita gente está vendo isso aqui, também gostou. Então, obrigado. Obrigado mesmo. De nada. E até a próxima. Muito bem, gente. Vamos para a próxima. Agradeço a todos vocês que estão nos vendo, né, a audiência, e vão até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.